louvor, toda honra e toda glória. Nós queremos agora nos alimentar da Tua palavra. Queremos agora receber da Tua palavra, Senhor. Ministra o nosso espírito nessa noite. Ajuda-nos a entender, a compreender, a discernir a Tua palavra, o Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Boa noite para quem está aqui, boa noite para quem está assistindo online, seja o momento que você estiver assistindo agora, hoje, nesse dia 12 de dezembro de 2021, ou em qualquer outro momento, tempo que você estiver assistindo. Nosso desejo é que o Espírito Santo ele possa pegar você por dentro, ele possa te ajudar a entender a palavra do Senhor. Estamos falando direto de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, na fronteira oeste. Estamos bem pertinho do Uruguai, e aqui nessa terra, aqui nessa região de fronteira, temos procurado estabelecer, manifestar o reino de Deus. Amém? Vamos abrir a palavra. Vamos abrir a palavra em Deuteronômio capítulo 11, 26. Aleluia. E nessa noite nós queremos falar sobre como ter um ano novo abençoado. Final de ano vai chegando e as pessoas, elas querem uma receita, querem uma palavra, querem uma orientação de como obter um ano novo abençoado. Então nós vamos ver o que a palavra de Deus nos fala, como a palavra de Deus nos orienta. Diz assim, Deuteronômio 11, 26 e 27. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do Senhor, vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Muito bem. Na verdade, essa palavra, essa orientação que a gente vai compartilhar nessa noite, ela não serve só para o ano novo, de uma orientação para o ano novo. Essa palavra é uma orientação que nos serve em qualquer período de nossa vida, em qualquer tempo de nossa vida. Nos serve de orientação não só na virada de ano, mas durante o ano inteiro, em qualquer tempo e momento da nossa vida. A gente precisa entender o que é preciso para ter uma vida abençoada. Então, quando a gente fala de uma vida abençoada, a gente está falando de receber o favor de Deus, porque na verdade todos querem o favor de Deus, todos querem que Deus abençoe sua vida, seus planos, seus propósitos, seus ideais. Todos querem que Deus os favoreça, mas muitos pensam que o favor de Deus ele vai vir assim de graça. Então nessa época muitas pessoas elas começam a colher orientações de como vão ter um ano novo abençoado, uma virada de ano abençoada. E essas orientações que a gente ouve por aí, existe muita coisa mística, né? Que cor tem que ser a peça íntima, que cor tem que vestir na virada de ano, o que a pessoa vai comer, o que ela deve comer, ela tem que comer isso, ela tem que comer aquilo, onde ela deve estar, que rituais ela deve realizar para ter um ano novo, uma virada de ano abençoada, uma virada de ano e a previsão de um ano próspero. Então existe muita coisa mística e praticamente todas as religiões elas dão uma orientação mística do que fazer, e até no meio gospel, né? Até no meio evangélico.
Então a gente quer falar sobre isso nessa noite. Antes de falar alguma coisa, porque eu sempre digo, as pessoas acham que eu sou contra tudo, né? Pastor é contra tudo, pastor é contra isso, contra aquilo. Não é que eu seja contra alguma coisa, mas é que eu tenho que ver o que a palavra de Deus fala. Eu creio que a nossa vida ela é regida por ciclos. E que esses ciclos que Deus vai movendo a nossa vida, eles não estão especificamente direcionados a uma entrada de ano, virada de ano. Elas falam de um tempo da nossa vida. E a nossa vida ela é regida por essa mudança de ciclos e de tempos que Deus faz. Dos personagens bíblicos, quem já leu a história de José, o José do Egito, José filho de Jacó, que foi vendido pelos irmãos e que foi levado pelos amalequitas para o Egito e vendido como escravo, e ele viveu até chegar na posição e propósito que Deus queria. A vida de José ela foi guiada por várias mudanças de ciclos. E se a gente observar na vida de José, porque ali fica muito claro, a gente vê que quando Deus mudava, quando Deus virava o ciclo da vida de José, ele marcava isso. E toda vez que há uma mudança de ciclo na nossa vida, essa mudança ela é marcada por algum evento importante. Aquele evento importante é como se fosse uma virada de chave na vida de José e na nossa vida também. Acontece que muitas vezes as pessoas não estão atentas ao que Deus está falando e como Deus está sinalizando. Na nossa vida também acontecem situações que viram uma chave e a gente entra num novo ciclo e não percebe que alguma coisa mudou. Então a gente vê e a gente precisa entender também que cada vez que acontece uma mudança de ciclo, isso não significa que esse novo ciclo da nossa vida vai ser um uau, eu vou enriquecer nesse ciclo, uau, nesse ciclo eu vou prosperar. Não é bem isso que a palavra de Deus fala, porque ela nos mostra que muitas vezes a mudança de ciclo, ela nos leva para um ambiente pior ou melhor de onde a gente estava. Mas essa mudança, ela acontece, ela é marcada por um evento e ela é importante na nossa vida. Então, eu creio nas mudanças de ciclos, eu creio que Deus nos conduz através dessas mudanças de ciclos e a gente precisa estar atento. Deus vai sinalizando, Deus vai mostrando e de repente um evento importante marca, você está mudando, você está sendo conduzido a uma nova etapa da sua vida. Mas essas mudanças elas não estão especificamente associadas a uma entrada de ano novo. Então as pessoas pensam que a virada de ano é uma coisa mística, que vai terminar dia 31 de dezembro de um ano, e quando vira o ano, de repente tudo mudou, tudo foi transformado. E não é bem assim. Não é bem assim. Mas nós queremos que essa entrada de ano, e nós queremos que esse novo ano, ele possa ser marcante na nossa vida. A gente quer que o novo ano que vai chegar, seja um ano em que nós possamos andar debaixo do favor de Deus, da graça de Deus, e que a graça de Deus se manifeste em nossa vida. Então nós vemos que o que as pessoas buscam? O que as pessoas desejam? Elas desejam ser bem-sucedidas no ano novo, no ano que vai chegar. Então às vezes quando termina o ano, a pessoa já está dizendo assim, tomara que termine logo, não suporta mais esse ano, aconteceu isso, aconteceu aquilo, termine logo, porque quando entrar o ano novo, todo o sofrimento, toda a dor, toda a tristeza vai terminar. Então as pessoas querem que o ano novo traga um sucesso, traga que elas sejam bem-sucedidas naquilo que elas estão idealizando para aquele ano novo. E como eu disse, no meu evangelho também trabalha-se isso, né? Vamos fazer um projeto de vida, vamos e tal. Mas eu não vou falar muito não, depois vão ficar chateados comigo. Mas como funciona na verdade, na prática? Como
funciona na nossa vida, na prática, como funciona para nós, o que nós precisamos fazer, sem ser místico, sem acreditar em sorte. Dentro da palavra de Deus, o que nós precisamos fazer? A gente precisa entender que, primeiro, Deus quer um povo seu, exclusivo seu. E na palavra de Deus, muitas vezes ele diz, o meu povo. Muitas vezes ele diz, eu sou o seu Deus. Então, por exemplo, em Êxodo, capítulo 20, quando ele entrega para Moisés a lei, as orientações, lá nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, verso 1, ele vai passar essas orientações, que Moisés vai repassar depois para a multidão, para o povo em geral, e ele diz assim, Êxodo 21, 1, 2 e 3, então falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti, até o 3, não terás outros deuses diante de mim. Então Deus já está falando de exclusividade. Ele está dizendo, eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo, vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. E ele diz, ele próprio, quando fala de si mesmo, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus. Esse termo Senhor, ele fala de quê? O que é um Senhor? É um dono, é um proprietário. Então ele diz, eu sou o Senhor vosso Deus, vocês são minha propriedade. E a palavra de Deus fala, nós somos uma propriedade exclusiva de Deus. Então nós precisamos entender, se eu quero o favor de Deus, eu preciso me localizar, eu preciso entender a minha identidade, quem eu sou. Eu sou povo de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou propriedade de Deus. Ele no Antigo Testamento se apresenta como Senhor, e no Novo Testamento ele também se apresenta como Senhor. Então, na graça, se na lei ele diz eu sou o Senhor, na graça ele continua sendo o Senhor. Se na lei ele diz eu sou o seu Deus, na graça ele continua dizendo eu sou o seu Deus, eu sou o seu Senhor. Em Êxodo capítulo 6, versículo 6, olha o que ele vai dizer. Êxodo 6, 6. Se você não trouxe Bíblia, tem lá no telão. 6, 6 e 7. Ele diz assim, portanto, diz aos filhos de Israel, ele está falando para Moisés, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Veja quantas vezes ele diz, olha, diga para o povo que eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu sou o seu Deus, e que eles serão o meu povo. Então a palavra está falando de uma exclusividade. O propósito eterno de Deus é ter um povo que seja seu. Nós já estudamos isso há muito tempo atrás. Qual é o propósito de Deus? Ter uma grande família, muitos filhos e filhas. E para que ele tivesse muitos filhos e filhas, ele enviou seu filho unigênito. Então o filho unigênito, o filho único, se entregou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, o seu filho único,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí Jesus, ele deixa de ser o Filho único, o unigênito do Pai, para ser o primogênito, o filho mais velho, o primeiro filho, o primogênito de Deus. E aí então, a partir de Cristo, essa família de muitos filhos e muitas filhas iguais a Cristo. A questão é que Deus não quer um povo, os seus filhos de qualquer jeito. Deus não quer filhos de qualquer jeito, Ele quer filhos parecidos com Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala: porque de novo eu sofro as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Então Deus sempre quis um povo seu, Deus sempre quis os seus filhos, uma imensa família de muitos filhos, de toda tribo, língua, povo, nação, de toda forma, de toda cor, porque na verdade o que importa é a nossa alma, e a alma da gente não tem cor. Eu ouvia muito isso lá em Santa Catarina: o senhor é uma pessoa preta de alma branca. E aí eu tive que respirar e dizer: ah, amém. Como se a tua alma tem que cor? Tem, não existe isso. Mas as pessoas querem amenizar um pouco as coisas. E eles achavam que eu achava bonito dizer isso, né? O senhor é uma pessoa preta de alma branca. Mas amém, vamos lá. Então a palavra de Deus no Antigo Testamento, Deus se apresenta como Senhor, e no Novo Testamento Deus se apresenta como Senhor. No Antigo Testamento Deus quer ser prioridade, e no Novo Testamento Deus continua desejando ser prioridade. Então, por exemplo, em Mateus 7, Mateus capítulo 7, daí você está perguntando: e o pastor não se perdeu aí? Ele ia falar coisas de ano novo, aí está falando outras coisas. Vamos lá, Mateus 7. Mateus 7, 21 diz assim, ó. Olha só: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então nós vemos novamente no Novo Testamento se dirigindo a Deus, falando do Senhor, de Deus o Pai, se referindo a Ele como Senhor. Muitos vão chegar diante dele e vão dizer: Senhor, 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 Senhor. Mas você vê que Deus estabelece o que Ele estabeleceu no Antigo Testamento, continua valendo na graça. Porque lá no Antigo Testamento Ele diz: eu coloco a bênção e a maldição. A bênção se você me ouvir, e a maldição se não me ouvir. A bênção se você me obedecer, e a maldição se não me obedecer. E no Novo Testamento Ele não diz a bênção e a maldição, mas Ele diz assim, ó: não adianta me chamar de Senhor e não fazer o que eu peço. Ele falou a mesma coisa, com palavras diferentes. Não adianta dizer que eu sou o Senhor, me chamar de Senhor e fazer o que você quer, e ser guiado pela tua própria vontade, pelo teu próprio querer. Não basta dizer Senhor. O que mais? Mateus 6. Vira um pouco aí a sua página. Mateus 6:10, ele diz assim, ó. Lá no meio da oração do Pai Nosso, ele diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus está falando de prioridade. E aí no 33, ele diz assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Qual é a regra que nós precisamos seguir? Eu quero ser bem sucedido, eu quero que Deus me abençoe, eu quero que o favor de Deus esteja sobre a minha vida. O favor de Deus está atrelado a uma única questão: a nossa obediência. A questão é que as pessoas querem ser bem-sucedidas sem tendo assim um mínimo de comprometimento com Deus. Você entende? Eu vou fazer isso aqui, ó, mas eu quero que Deus me abençoe o ano inteiro. Eu vou me comprometer
comprometer só um pouquinho, mas eu quero que Deus, o seu favor esteja sobre a minha vida o ano inteiro. Só que não funciona assim. Veja, Deus assim, eu coloco a bênção e a maldição. Aí você vai me dizer, tá, mas em Cristo não tem maldição. Não tem maldição. Mas Deus está dizendo, se você não me obedece, se você não faz o que me diz na minha palavra, se você segue o teu próprio pensamento, se você faz as coisas conforme você entende, não conforme a palavra de Deus ensina, a gente sai do favor de Deus. A gente sai da guarda e da proteção de Deus. Você lembra quando nós falamos sobre a doutrina de Balaão? Que Balaão queria prejudicar o povo de Israel. E ele disse assim, só tem um jeito do povo de Israel ser prejudicado. É através do seu Deus. Através da sua fé. Porque eles obedecem a Deus e Deus os favorece. Eles vão para a guerra, Deus os favorece. Eles vão para qualquer situação, Deus os favorece porque eles são obedientes. Então nós temos que fazer com que eles desobedeçam para que percam o favor de Deus. Então quando a gente perde o favor de Deus, a gente está por nossa própria conta. A gente não tem o favor de Deus, então a gente está por aí lidando com a nossa própria força, com a nossa própria capacidade, com a nossa própria habilidade, com aquilo que a gente consegue fazer, com o favor de um e de outro, menos o favor de Deus. E se existe uma coisa triste que pode acontecer com o ser humano, é ele perder o favor de Deus. A palavra, ela diz assim, que quando nós andamos com Deus, quando nós andamos em obediência, a palavra diz que Deus nos cerca de todos os lados. Ele vai à nossa frente, Ele vai por trás de nós, Ele vai à nossa direita, Ele vai à nossa esquerda, Ele vai por baixo e por cima. Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção. E muitas vezes nós que tentamos viver uma vida de obediência, Deus nos guarda, nos protege, nos livra de muitas situações que a gente nem sabe que Deus nos livrou. A gente nem sabe, às vezes nem toma conhecimento do que Deus nos protegeu. A gente nem toma conhecimento de como Deus nos guardou, de como Deus nos livrou. E quando Ele nos guarda e nos livra, nós que estamos acostumados a viver debaixo da graça de Deus, pensamos que é normal isso. É normal Deus nos guardar, Deus nos proteger, porque Deus tem que me guardar, Deus tem que me proteger, Deus não tem que fazer nada, mas Ele faz por um motivo, porque há obediência. Então, se eu quero ter um ano novo, bem sucedido, se eu quero ter um ano bem sucedido, se eu quero ter o favor de Deus para qualquer área da minha vida, se eu quero ter o favor de Deus sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre todas as situações que envolvem a minha vida, a primeira coisa que eu preciso aprender é obedecer o que diz a palavra de Deus. É obedecer o que a palavra de Deus me ensina. Então Deus diz assim, a bênção está aí na tua frente, você escolhe. Se você me obedecer, se você seguir a minha palavra, como Jesus, Ele fala a mesma coisa, não adianta me chamar de Senhor e fazer as coisas que eu não mandei fazer. Eu acho que foi quinta que eu falei sobre isso. Essa pessoa, ela vive uma vida tão torta, tão errada, tão falha, mas ela acha que se ela deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, que tudo vai se resolver. Ela vive uma vida tão errada, tão afastada de Deus, mas ela acha que se ela ter o Salmo 23 aberto, tudo vai se resolver. Se a coisa fica ruim para o lado dela, e ela clamar, o sangue de Jesus tem poder, tudo vai se resolver, e de repente ela vai estar protegida. Mas a guarda, a proteção, a provisão, o cuidado de Deus, Ele não está atrelado a uma situação mística. Ela está atrelada a uma situação de obediência, de entrega, uma condição voluntária de entrega, uma condição voluntária de obediência, de rendição diante dEle. Jesus disse, olha, você pode ter muitos sonhos, mas quando você orar, você tem que orar, seja feita a tua vontade. Você pode ter muitos ideais,
Mas quando você orar, quando você clamar, quando você pedir, você tem que pedir: seja feita a minha vontade. Não há uma barganha, não há uma negociação. Até porque como que eu, Fernandinho, criado na Zona Sul de Porto Alegre, andava por lá de perna torta, calça curta, como é que eu vou achar que eu vou negociar alguma coisa com Deus? Que eu tenho alguma coisa que Deus vai dizer: uau, se tu me der isso aí, isso não existe. Porque a palavra diz que Ele é dono de tudo. Ele é dono de todo ouro, de toda prata, de toda riqueza. O que eu vou ter que Ele já não é dono? O que eu vou negociar com Ele? A única coisa que Ele quer de mim é que eu obedeça, é que eu ouça o que a sua palavra diz, é que eu tenha uma posição voluntária de rendição diante dEle, e que eu aprenda a me sujeitar ao seu querer, à sua vontade, ao seu propósito para a minha vida. Eu quero que a minha vida seja uma vida bem-sucedida aos olhos de Deus, porque também tem isso. Porque muitas vezes o bem-sucedido aos olhos de Deus não é o bem-sucedido que nós imaginamos. Ser grande diante de Deus não é o grande que a gente imagina. Deus pode dizer para alguém: você será grande, mas Ele não está dizendo que você será multimilionário. Porque o ser grande diante de Deus está falando de coisas espirituais, não de riqueza, não de dinheiro, não de condição social. Então, se eu quero que esse ano novo, esse ano que vai chegar, e que agora estamos nos preparando para essa transição, hoje já é dia 12, daqui a 15 dias, 16 dias, acabou o ano, entramos no ano novo, e a gente já está se preparando para essa transição. Esse é o momento que a gente precisa refletir, que a gente precisa olhar para esse ano que está terminando, e a gente precisa ver: poxa vida, eu consegui me sujeitar a Deus, eu consegui me render diante dEle, eu consegui colocar minha vida diante dEle. Está terminando o ano, eu vou agradecer a Deus por esse ano que está terminando, vou ser grato a Ele, porque afinal de contas Ele cuidou de nós. Como diz a palavra, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui Ele nos favoreceu. Nem sempre Ele nos disse sim quando nós oramos, mas acima de tudo a sua vontade se realizou na nossa vida, o seu querer se realizou na nossa vida. E nós podemos chegar a esse final de ano e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Porque às vezes até no meio do sofrimento Deus nos ensina. Ele diz assim: ó, eu levei para o deserto para te falar de amor. No meio da dor, no meio do sofrimento, Ele está nos ensinando. E a gente pode olhar e dizer: poxa vida, eu perdi alguma coisa, mas eu ganhei um bem mais precioso, que é Cristo, que é o seu reino. Jesus conta a parábola de alguém que, encontrando o reino de Deus, se desfez de tudo para ficar com o reino de Deus, porque o reino de Deus era o seu bem mais precioso. Então a gente chega no final de ano, a gente precisa olhar e dizer: poxa vida, Senhor, obrigado. Eu pude crescer diante de Ti, eu pude crescer na Tua presença. Eu posso olhar para trás, às vezes que eu derramei lágrimas, às vezes que eu tive sofrimento, mas eu posso ver que o Senhor estava ali. O Senhor não nos desamparou. Mas o ano vai chegar. Então, se talvez terminou o ano e você está dizendo: poxa vida, mas eu fiz tudo errado esse ano. A Bíblia diz: gente de dura serviço, não se rende, não se coloca diante dele. Talvez você chegue à conclusão que você foi cabeça dura nesse ano. Então é um bom momento para você parar e dizer: poxa vida, esse novo ano eu quero iniciar firme no Senhor, em obediência. Eu quero me render diante dele. Eu quero deixar de ser teimoso, de ser cabeça dura, deixar de perseguir as coisas que eu penso que são importantes e perseguir ao reino de Deus, que Jesus disse: busque o meu reino. O que nós queremos? O que nós desejamos? Ele diz assim: se você buscar o meu reino, as outras coisas serão acrescentadas. Amém.
O que nós almejamos muitas coisas. Mas aí o que Deus diz? Ele não tem um quarto cheio de presentes. Ele diz assim: se você me buscar, se você buscar o meu reino, se você priorizar o reino de Deus, de novo, prioridade, exclusividade, povo de Deus, se você priorizar o reino de Deus, se você andar em fidelidade, se você for fiel a Ele, se você andar com Ele, se você viver em obediência, se você colocar realmente em prioridade, você está semeando algo que você mesmo vai colher. A palavra diz: mesmo que você vá semeando e chorando, uma hora você vai voltar sorrindo, celebrando e colhendo os frutos que você mesmo semeou. Então esse é um bom tempo para a gente começar a semear a boa semente de obediência, de entrega, de renúncia, de se sujeitar a Deus, para que a gente possa então, nesse novo ano, começar a colher os frutos de uma boa semente. Deixar de ser um povo de dura cerviz para ser um povo que se sujeita a Ele. A verdade é que ser um povo que se sujeita a Deus não é fácil. Não é uma questão de vontade humana, de força humana. Não é que nem alguém diz assim: eu vou deixar de fumar, e aí vou fazer um esforço. E a gente vê muitas pessoas que humanamente abandonam o cigarro, abandonam a dependência química. Há muitas pessoas que por vontade humana conseguem emagrecer. O Maurício aí, tá fininho, né? Exato. Conseguem perder peso. Mas as coisas espirituais, elas não são uma questão de vontade humana e de força humana. É uma questão de rendição a Deus. É uma questão de dizer: Senhor, me ajuda. Quando Jesus começou a ensinar coisas pesadas para os discípulos, eles disseram: Senhor, ajuda-nos, a nossa fé é muito pequena, esse nível que o Senhor quer de nós é muito alto, a gente não tem fé suficiente para viver o que o Senhor está pedindo, mas se o Senhor nos ajudar, se o Senhor nos der fé, a gente consegue. Essa é a grande sacada, é a gente entender que se Deus nos der graça, se Deus nos ajudar, a gente consegue. A gente consegue obedecer, a gente consegue se sujeitar. Por isso que a palavra de Deus é assim: você está lutando contra um inimigo que é muito maior do que você. Ele diz assim: sujeitai-vos a Deus, e Ele fugirá de vós. Eu não vou brigar com o inimigo, eu não vou enfrentar o mal na minha força, na minha capacidade. Eu não vou usar meios místicos para enfrentar o mal. Eu vou me sujeitar a Deus. Sujeitai-vos a Deus, e Ele vai fugir de vós. O mal vai fugir de vós. É isso que a gente precisa aprender para esse ano novo. Aprender a se render, mudar a nossa mentalidade. O ano novo será novo se a gente mudar aqui, aqui dentro, na nossa cabeça. A gente parar de cometer os mesmos erros, as mesmas falhas, os mesmos enganos, cair nos mesmos problemas, nas mesmas ciladas. A gente depender de Deus para que Ele nos ajude a ficar de pé, que Ele nos ajude a se manter de pé, que Ele nos ajude a se manter firme diante dEle. Como a própria palavra de Deus diz, o justo até pode cair, mas ele não vai ficar prostrado. Amém. Que a gente possa segurar firme na mão de Deus e mudar aqui dentro. Pense um pouco, observe um pouco. A palavra diz assim, lembra-te de onde caíste. Onde você caiu? Onde você tem sido derrubado? Lembra-te de onde caíste. Te arrepende, busca o Senhor. E aí você vai ter não só um ano novo abençoado, uma virada de ano abençoado, mas vai ter o ano inteiro. O ano inteiro com o favor de Deus sobre a tua vida. O ano inteiro Ele cuidando da tua casa. O ano inteiro Ele protegendo a tua família. O ano inteiro Ele preservando o teu patrimônio. O
preservando a tua saúde, preservando as pessoas que você ama, porque você está em obediência, você está priorizando o reino de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Nessa noite nós vamos orar. Talvez antes da gente dizer, a palavra diz assim, ó, que a gente não deve fazer voto de tolo, porque às vezes a pessoa na hora da dor, na hora do sofrimento, ela faz promessas absurdas para Deus. Ah, meu Deus, eu prometo isso, eu prometo aquilo, eu prometo aquele outro. Faz que nem aquele personagem do Antigo Testamento. Se eu for bem na guerra, quando eu chegar em casa, a primeira pessoa que for me receber, eu vou oferecer esse sacrifício a Deus. Como que alguém oferece uma pessoa de sacrifício a Deus, sendo que Deus não aceita sacrifício humano? Então o tolo faz promessas que depois não consegue cumprir. Deus assim, ó, Ele não se agrada de promessas, de votos de tolos. A gente não tem que virar o ano fazendo promessa que a gente sabe que antes da primeira quinzena você até já esqueceu o que falou. A gente tem que mudar aqui dentro, nossa mente, nosso coração, nossa mentalidade, e realmente andar com Deus. Então antes a gente pedir, falar qualquer coisa, talvez a gente precise dizer para Deus: Senhor, me perdoa, eu fiz muita promessa esse ano e eu não cumpri. Eu disse muitas coisas esse ano e eu não cumpri nem a metade, nem 10%, Senhor. E depois nós vamos orar pedindo que Ele nos ajude para que a gente possa entrar esse ano realmente rendidos a Ele, em obediência, como povo exclusivo de Deus, como filhos de Deus, que vão usufruir do favor de um Deus que cuida de nós. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti, Senhor. Ah, Senhor, quantas pessoas querem uma palavra mística, uma orientação mística de como viver uma virada de ano, Senhor. Quantas pessoas querem, Senhor, uma palavra mágica, uma orientação mágica que vai, de repente, resolver todos os seus problemas. Mas a Tua palavra nos mostra, Senhor, que tudo o que o Senhor quer de nós é a nossa obediência, Senhor. É que a gente se renda diante de Ti. E talvez a gente chegue hoje a poucos dias de um ano que está encerrando. Talvez a gente olhe para trás, a gente chegue à conclusão, Senhor, que durante esse ano nós não fomos tão obedientes assim. Nós não trilhamos tão bem o caminho que o Senhor queria que a gente trilhasse. E talvez nesse momento o Senhor, a gente precise chegar diante de Ti e dizer: Deus, me perdoa. Me perdoa, Senhor, se fiz promessas que eu não cumpri. Fiz promessas para Ti, fiz promessas para Deus, fiz promessas para a família, fiz promessas para a esposa, para o marido, para os filhos, para os amigos, e não cumpri. Mas nessa noite, meu Deus, nós queremos chegar diante de Ti e nós queremos nos render, Senhor. Nós queremos voluntariamente nos render diante de Ti. Queremos voluntariamente, Senhor, nos posicionar diante de Ti e dizer: Deus, nos dê graça, nos ajuda, Senhor. A Tua palavra diz: eu tudo posso em Cristo. Senhor, como homens, como mulheres, como seres humanos, não há em nós força para viver em obediência. Não há em nós força para nos sujeitarmos a Ti, Senhor. Não há força para que a gente se renda diante de Ti. Nós precisamos do Teu Espírito Santo. Nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor. Tu disseste: eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vos ajudará, Ele vos guiará, Ele vos ensinará, Ele vai mostrar como vocês devem fazer as coisas. Nessa noite nós queremos dizer: Espírito Santo, nós precisamos de Ti.
para aprendermos a ser fiéis, Senhor, a sermos fiéis ao nosso cônjuge, a sermos fiéis aos nossos filhos, a sermos fiéis a Deus, a sermos fiéis a Cristo, a sermos fiéis ao seu reino, a sermos fiéis à tua palavra, e que não apenas a gente diga da boca para fora, Senhor, Senhor, mas que haja dentro do nosso coração uma condição de rendição, uma condição voluntária de obediência, uma condição, Senhor, de entrega. Que o Senhor arranque de nós um coração de pedra que é difícil de te obedecer, e coloque dentro de nós um coração de carne que ouve a tua voz e que se sujeita ao teu querer. Senhor, nós precisamos de ti. Senhor Jesus, tu disseste na tua palavra: sem mim nada podeis fazer. Senhor, nós precisamos de ti, precisamos do teu favor, precisamos da tua graça, precisamos da tua misericórdia, precisamos de ti, Senhor. Toma na nossa mão, Pai, esteja conosco nos caminhos que nós estamos trilhando, que possamos deixar de lado os nossos sonhos grandiosos, os nossos desejos grandiosos, e possamos nos render à tua vontade, ao teu querer, ao teu propósito, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Saudade, Yeshua, aleluia. Saudade, Yeshua. Sim, Pai. Em nome seja exaltado em nossa vida, Pai. Oh, aleluia, Pai. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os seus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os seus olhos encontrem um lugar. Toma-nos, Pai. Não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Oh, sim, desce nos céus. Oh, sim, descesse aqui. Oh, sim, fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, sim, descesse os céus. Oh, sim, descesse aqui. Oh, sim, fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, a te tornar esse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar esse lugar. Não preciso sair, é só você. Amém, Jesus. Amém. Senta um minutinho ali, antes da gente terminar ali a transmissão. Gente, nós estamos nos preparando na próxima semana. Próxima semana vai ser a ceia de Natal. Vem cá, Maurício, não vai embora não. Vem. Vai ser o dia da ceia de Natal. E nós estamos então nos preparando para receber 100 pessoas. Me perguntaram assim: mas vocês não têm medo de sair gente dentro do buraco da tomada? Isso pode acontecer. A gente está se preparando. E hoje os meninos foram cortar o cabelo, né? Quantos meninos cortaram o cabelo, você sabe? 16?
16 ou 26? 16 cortaram. Não foram todos então? 16 foram cortar o cabelo. Quer falar ali, Maurício? Conta para nós a experiência, por favor. Conta para nós aí, Maurício. Paz, irmãos, que a paz esteja convosco, amém. Então, hoje a gente cortou o cabelo do escuri do projeto ali. E foi muito legal pelo fato de que os que nos ajudaram nem crentes são e nunca tiveram contato. E aí, como a gente entende que Deus move as coisas para acontecer, se prontificaram de bom grado. E tem um que vai doar até uns cachorro-quentes, vai falar contigo, Samuel. Vai doar 200 cachorro-quentes. E as crianças ficaram assim, ó. A gente deu o nosso melhor ali, como se fosse no dia a dia dos nossos clientes lá. Todo mundo levou o seu material top que tinha e cortou o cabelo deles. E no momento que a gente estava cortando ali, perguntava se eles estavam curtindo. E eles, não, pá, tá jóia, eu quero assim, eu quero um risquinho, eu quero assado. Então foi uma experiência muito bacana e acredito que Deus foi glorificado nesse ato. Assim. Os meninos pensaram. Acho que foi a Mari que comentou, os meninos acharam que iam rapar a cabeça de todos eles, né? Vocês vão rapar a nossa cabeça, né? Pensaram que era, sei lá, qualquer jeito. Acharam que ia ser qualquer jeito assim, né? E isso é muito bom, é muito importante isso, porque o pessoal vê a gente falar desse projeto, a gente divulga esse projeto, e as pessoas pensam assim, uau, o Ministério Viva é uma grande congregação, tem muita gente de dinheiro que banca o projeto. Se o pessoal visse o que está por trás dessas câmeras, eles vão ver que não é muita gente. E na verdade Deus não precisa de muita gente. Deus não precisa de muita gente. Deus precisa de pessoas que estejam comprometidas, gente que se envolva, gente que se posiciona. E aí Ele faz as coisas, né? No fim tinha convidado alguns colegas lá, barbeiros, né? Daí não puderam, mas de qualquer forma Deus levantou outras pessoas. Muita gente me pergunta como que vocês vão preparar uma ceia para 100 e poucas pessoas. Eu disse, nós está saindo, nós estamos preparando, as coisas estão chegando e vai ser servido e pronto, porque a gente entende que Deus quer ser glorificado. Outros dizem assim, mas por que vocês ficam falando isso? Por que vocês ficam fazendo propaganda? Porque o que a mão direita dá, a mão esquerda não pode saber. Mas aí Jesus, Ele fala na palavra que as pessoas vejam as boas obras que vocês fazem para que Deus o Pai seja glorificado. Então como é que as pessoas vão ver se eu não mostrar? Como é que as pessoas vão saber olhar para poder glorificar Deus se a gente não mostrar o que está sendo feito? Como que está sendo realizado? O que está sendo realizado? Então a gente tem que mostrar, mas a gente não quer mostrar para dizer uau, o Ministério Viva. A gente quer mostrar para que a pessoa veja que não é difícil manifestar o reino de Deus. Não é difícil expressar compaixão e misericórdia. Basta a gente estar atento que Deus vai conduzindo as coisas. Deus vai levantando pessoas, como o Maurício diz, gente que muitas vezes nem é evangélico e que se dispõe a estender a mão e a tornar possível a realização de um projeto, que a gente glorifica a Deus por isso. Tem mais alguma coisa a falar, irmão? Está com vergonha, mano? Sandro, Sandro levantou agora. Pessoal, realmente tem sido muito legal aquele projeto que a gente tem feito ali, ó. E que nem o pastor disse aqui, ó, tem brotado gente até debaixo da terra, às vezes, para ajudar ali, ó. Se a gente passar por alguém e não quiser ajudar, não vai, se a gente passar por outra pessoa vai ajudar. Aquele projeto ali tem sido algo de Deus, assim, ó, que esses dias o Maurício estava conversando lá, que ele tinha convidado um pessoal e aí estava meio um pouco difícil de conseguir, mas Deus pegou e enviou os caras lá, os caras cortaram o cabelo, a gurizada foi lá, ficaram satisfeitos. E a gente fez esse negócio das cartinhas, já fez uma vez, a gente está fazendo de novo. Eles precisam de um tênis, precisam de uma camiseta, precisam de alimentos, essas coisas assim. Mas também a gente tem visto muito assim, ó, que eles precisam de pai e mãe presentes na vida deles e muitos não têm.
Ontem conversava com o Samuel ali, e ele, sim, ó, ele não tem um pai presente, uma mãe presente, ele mora com a avó, e o Samuel conversando com ele, dando uns conselhos para ele, cara, eu gosto que eu devo conversar com vocês aqui, que vocês me dão um conselho bom, me empurram pra frente, assim, sabe? A gurizada é carente, assim, de amor, de afeto, de um abraço de um pai, de uma mãe, de sentir um pai perto, sabe? E eles sentem com a gente ali, a gente pega e abraça eles e conversa com eles e apoia e dá amor para eles e também mostra o amor de Deus para eles, né? Que nada mais é disso que a gente está tentando fazer ali do que o amor de Deus, que é a compaixão que Deus botou no nosso coração para poder ajudar eles ali. E tem sido assim, ó, as fotos a gente vê, acha legal, top, assim, ó, mas como tu tá lá fazendo aquilo ali, não tem explicação, porque assim, ó, na palavra de Deus diz ali, ó, benditos vão ser aqueles que quando eu aparecer lá entre as nuvens, quando eu voltar, estiver fazendo o que eu mandei fazer. Então, assim, ó, vai ser lindo se um dia nós estiver lá no projeto com aquelas crianças lá, mostrando o amor de Deus para eles, e Deus aparecer entre as nuvens e nós mostrar para eles, olha lá, ó, bem-vindo noivo. A gente falou para vocês que era verdade. Ele está vindo. E vai ser lindo, cara. E a gente só pede que vocês continuem orando, continuem intercedendo e fazendo o máximo que todo mundo puder fazer, assim, ó, porque esse projeto é grande. Se a gente não quiser fazer, Deus vai levantar outro e vai fluir. Vai ir. Hoje de manhã a gente esperando os meninos lá na frente do colégio lá. Apareceu 13, a gente olhou assim. Só que antes de sair de casa eu falei para Deus, não é nada na minha vontade, se não tiver aqui os 20 e poucas crianças, quase 30 crianças lá, que não vá, mas seja feita da tua vontade, segundo a tua vontade, do jeito, quem tiver que ir, vai ir. E fluiu. Realmente os que precisavam, os que mais precisavam foram. Foi 16 crianças ali que não foram mais também, porque muitos pais não quiseram levar. Entendeu? Isso que eu disse aqui, os pais não serem tão presentes, não dar tanta importância, sabe, para o filho ali ou para aquilo ali, porque é importante, né, que um pai acompanhe o filho em tudo que ele vai fazer, até para ele, o dia que ele crescer, ele ter uma noção de como ele tem que ser um pai com o filho dele, né? E muitos também não foram por causa disso. E a gente pede que vocês continuem intercedendo e ajudando nós aí, que vai dar tudo certo. Glória a Deus! Nunca te vi falar tanto, Sandro. Ô, Glória. Soltou, né? Pareceu, quinta-feira tu pode vir pregar já. Mas, queridos, olha só. Para nós, para gente que vai presentear os meninos, que vai comprar, talvez você já comprou, né? Lá em casa a gente já comprou camisa, bola, tênis. Pra gente, a gente diz, é só uma camisa. Mas a gente para e pensa assim, eu me lembro da outra vez que foi o único presente que os meninos levaram, que ganharam. Eu lembro que teve um menino que não sei se foi a camisa que não serviu, e ele não quis devolver, senão daqui a pessoa dizia, não, deixa eu levar, que eu vou trocar. E ele dizia, não, vocês não vão trazer, eu vou ficar com essa mesmo. Vocês não, a gente vai lá trocar e te dar, não, eu vou ficar com essa mesmo. A gente teve que convencer o menino a entregar a camisa, porque ele achou que ele não tinha mais receber aquele presente. Era calçado. Era um calçado. Então, quando a gente pensa assim, ó, você tem como dar um presente legal para o seu filho, se você quiser, mas a maioria desses meninos vai ser o único presente que eles vão ganhar. Entende? E se a gente tem o prazer, a oportunidade de recebê-los aqui, de servir uma ceia, de servir um alimento, eles verem que Deus os ama de tal maneira que moveu todas essas pessoas que são estranhas a eles, mas que Deus quer mostrar o quanto os ama, movimentando essas pessoas. Então a gente dá glória a Deus. A gente quer que o nome de Deus seja glorificado. Semana que vem vai ser difícil de segurar a onda, vai ser muita choradeira. Eu não aguento, né? Eu vou me derreter todo aqui.
mas a gente quer fazer o melhor. E essa semana vai ser uma semana que precisa de muita intercessão, muita oração. E aguardando a chegada então do dia 19, no próximo domingo, a gente vai transmitir uma parte, mas aí depois, quando chamar os meninos aqui, a gente vai parar de transmitir, e aí depois a gente posta fotos e tal. Mas a gente tem que estar bem preparado, né, emocionalmente, porque não é fácil. A gente não aguenta não, queridos. É que nem a gente vai lá no asilo, lá a gente não aguenta ver os vovô e as vovó contando as histórias. Amém? Então tá. Não, isso que é importante. Você vai trazer o seu presente. Lá no cartão tem o nome do menino. Então coloque uma etiqueta com o nome do menino, se você tem medo de esquecer. Se você não lembra mais quem é a Mari tem anotado. Mas você não vai chegar aqui e vai entregar. Você espera a hora que a gente vai chamar todos vocês aqui à frente. E aí você vai vir com o seu pacote. E aí depois você vai chamando, a gente vai chamando. Cada um vai chamando o menino. E ele vai vir aqui. Né? Você é padrinho dessa criança, você é madrinha dessa criança. E aí você vai falar com ele, vai orar com ele, enfim, aí deixa Deus te usar, querido. Deixa Deus te usar. Você vai ser pai e mãe. Você vai ser uma expressão de paternidade para essas crianças. Por isso que eu digo, eu não aguento essas coisas não. Não é fácil. A gente se derrete mesmo. Deus nos ensina muito em situações como essa. E aí depois paramos esse ano e voltamos no ano que vem. Talvez pague só uns dias, né? Para não deixar os meninos abandonados. Eles querem que continue. Vocês estão com tempo, né? Ninguém está com pressa. Você me falou desse menino e eu quero contar para vocês a história dele. Eu não vou falar o nome dele, mas ele não participa mais do projeto com a gente ali. Porque ele já ultrapassou a idade, ele fazia parte, ele vai estar aqui no Nickname, porque a gente convidou ele. Mas ele está morando agora em Porto Alegre. E ele veio passar as férias aí. E aí ele contando que lá tem mais 2 meninos que perdeu o pai também, o pai morreu por uma doença lá. E eles são todos que meio assim, meio são órfãos. E como o Sandro bem falou, assim, a gente tem notado que a maior necessidade deles não é um prato de comida, não é um alimento, sabe? É muito assim do fato do carinho, do amor. E ele me contando que ele está morando em Porto Alegre, perto da arena. E aí eu perguntando para ele, tinha que estar estudando lá, e disse, cara, professor, eu não estou indo mais na aula, por causa que lá é muito perigoso, tem tiroteio quase todo dia, a gente fica encerrado dentro de casa. Ele disse, eu tenho saudade aqui da cidade, saudade de vir para cá e jogar futebol e conversar com vocês. E ele falou que ele sentia muita falta de conversar e de jogar com o professor Sandro e com o professor Samuca. Que eles lá em Porto Alegre, lá eles têm mais 2 que eles se falam pelo WhatsApp. E eles conversam e tem mais 2 lá em Porto Alegre que moravam aqui também, que também faziam parte do projeto. Hoje eles estão mais velhos. Esse menino ele tem 17 anos hoje. Aí ele não participa mais com a gente, eles vão ter muitos parelhos em relação à mãe. Mas ele vai lá, ele conversa, a gente bota ele pra atacar de vez em quando, velho. Não ficar chateado, ele fica bem triste, não pode jogar, mas pra vocês entenderem um pouco da realidade, a gente vai colocar no lugar dessa criança, né? Ele fica o ano inteiro, ele tá sem estudar, e ele não vai pro colégio pelo perigo que existe em torno de onde ele mora. Então esse é o tipo de criança que nós vamos receber aqui no próximo domingo. Então assim, o que eles mais precisam de vocês é de amor. Eu sei que a gente está na pandemia, mas um abraço de uma criança dessas, vocês quebram um monte de barreiras que existem no coração delas. É algo bem. Eu lembro que na outra vez teve um menino que não quis vir porque ele não tinha calçado. A gente teve que providenciar um calçado para ele vir, porque ele não queria vir de pé descalço. Ah, gente, é muito brava a coisa. Hoje teve um lá que estava descalço. Ele já estava com o cabelo cortado, mas estava meio aculhão assim de qualquer jeito. E ele disse assim, eu cortei o cabelo dele, ele disse assim, tio, se der só para fazer um risquinho, já, pra mim já tá bom. E aquilo ali eu engoli em seco, né? Porque um risquinho ali é uma barbada, mas para ele era um troço esplêndido, assim. E o cabelinho dele estava todo mal cortado, assim. Não, o tio vai dar uma ajeitada aqui, tá? E tá bom.
e de pé descalço. Então é um nível. Depois a gente cruzou por um ali na rua que perdeu a mãezinha, o pai abandonou, aí a madrinha pegou para criar, a madrinha morreu de Covid, e aí tá a ver navios assim. Hoje ele é criado pelo vô, que a gente teve na casa deles lá, e o vô está em situação de ver que não é fácil, perdeu vários familiares, e um irmão mais velho que também não mora aqui, que ele trabalha aqui, mas está tirando férias em outro lugar. E é uma das crianças assim, que a gente que já estava com nós desde o outro projeto, e que ele me chama no Face, volta bem. Eles falam um pouco lá, mas no Face eles mandam um monte de mensagem, e eles têm volta sempre mandando alguma coisa. E é uma das crianças que a gente viu que mudou nessa. Depois que, quando ele começou lá, a gente estava falando hoje, ele temia, assim, né? Tinha medo de jogar com os outros, ele era muito envergonhado, né? Porque várias situações na casa dele, né? E aí com o passar, assim, ó, eu participei da escolinha quando era pequeno, vocês não têm ideia. Logicamente a glória é de Deus, mas assim, ó, eu quero quebrar outra coisa também, que a escolinha que eu participei era de um cara que ele não é cristão e não é evangélico, sabe? Ele é de uma religião afrodescendente. E eu participava dessa escolinha com ele. E como fez bem para aquela gurizada que estava na volta. A gente pode levantar vários questionamentos, mas eu vou dizer assim, aquilo foi de Deus, porque ajudou muito aquelas crianças. Às vezes a gente fica dentro da igreja e fica botando defeito nos outros, mas não faz nada. Então, eu participei dessa escolinha e fez bem para mim, fez bem para muita gente, porque aquela época que a minha adolescência, a minha infância, era um período onde, que nem hoje, tem muita dependência química. E a gente lá dentro era instruído a não utilizar disso. Então, assim, eu digo para vocês que isso para essas crianças, assim, ó, é uma coisa muito boa. É uma alegria para eles participar. E a gente todo sábado vai serve o lanche também. Para a glória de Deus, ele tem sido realmente muito bom ali para eles, para a família deles também. Amém. Talvez hoje é só ouvir essas histórias para a gente entender que o mínimo que é feito, como que o mínimo pode mudar a vida de um menino, a vida de uma criança. Você é pai, você é mãe, você cuida do seu filho, você dá o melhor para eles, e você pensar que tem criança que não tem nem pai nem mãe, está aí largado na vida, e que surge um projeto como esse que vai dando um norte, vai estruturando a vida dele. Só Jesus na causa. Então, semana, vamos orar muito por isso, vamos nos preparar emocionalmente para isso, e vamos manifestar o reino de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Cristo para cada uma dessas crianças, para cada uma dessas famílias. Amém? Então agradeço o pessoal que está assistindo. A gente vai encerrar a transmissão e vamos também encerrar nosso culto aqui nessa noite. Até antes de encerrar, tem um convite de casamento ali. Pode encerrar a transmissão, pastor.